Olá, quero conversar com você sobre ansiedade e aceitação. Ansiedade e aceitação. Já ouvi de muitas pessoas o seguinte: pastor, Deus não me escuta. E para ser bastante honesto e franco com você, muitas vezes pensei desse jeito. Pessoas que pensam dessa forma geralmente lutam contra um sentimento de falta de aceitação. Tem que lidar com um sentimento de inadequação. Vivem com aquela sensação estranha e sempre desconfortável de que Deus abençoa pessoas menos elas. Deus está ouvindo muita gente, menos eu. Pessoas assim têm a sensação contínua de que sempre estão perdendo alguma coisa. É como se Deus tivesse filhos prediletos e tratasse uns com mais benevolência do que outros. A pergunta que surge é a seguinte: por quê? Porque carregamos essa sensação de que sempre estamos perdendo alguma coisa, sempre estamos sendo deixados para trás. Talvez isso tenha relação com a solidão ou com a incompreensão que nós sofremos na infância, juventude. Muitas vezes carregamos conosco a sensação de que fomos pouco ouvidos ou pouco percebidos no que diz respeito aos nossos desejos e sentimentos. Eu quero considerar com você, nesse momento, 3 textos bíblicos que seguramente nos auxiliarão a compreendermos o tema da ansiedade e da aceitação. O primeiro texto bíblico está no Novo Testamento. Trata-se de Romanos capítulo 8, versículo 32. Repito, Romanos capítulo 8, versículo de número 32. Esse texto bíblico diz o seguinte: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus não poupou o seu próprio filho. Deus já nos deu o melhor que Ele tinha para dar. Por favor, guarde isso no seu coração. Deus já deu para mim o melhor que Ele poderia me dar. E o que Deus deu de melhor para nós? Seu próprio Filho, Jesus Cristo, que morreu e que ressuscitou para a redenção daqueles que nele creem. A verdade que sustentava a vida de Paulo era essa: Deus me deu o seu próprio Filho amado. A cruz é a maior prova de amor e do interesse de Deus por nós. Se Deus me deu o seu próprio Filho, o que Ele não me daria? O que Ele me negaria se Ele não negou o seu próprio Filho? Considere o poder transformador dessa afirmação. Se tudo de que eu mais preciso e tudo o que desejo me foi dado graciosamente na cruz, e o melhor que Deus poderia me dar, Ele já me deu por intermédio de seu Filho, posso confiar que nada que me seja necessário, a vida e a salvação, me será negado. Colocando de modo alternativo, tudo o que é necessário para a vida e para a salvação, Deus vai me dar. Jesus conhece todas as nossas necessidades, pois Ele se identificou conosco. Tratando sobre essa identificação de Jesus com aqueles que Ele haveria de salvar, dessa identificação de Jesus por ocasião da sua encarnação. Jesus viveu como gente, como eu e como você, tratando sobre essa matéria, sobre as características do mediador. O autor da Epístola aos Hebreus afirmou no capítulo 4, versos 14 e 15 o seguinte: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi Ele, Jesus, tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Toda a vida de Paulo apóstolo era influenciada positivamente em virtude dessa compreensão
Quando Paulo se colocava diante de Deus em oração, ele sabia que estava diante daquele que lhe deu o seu bem mais precioso, o seu Filho amado e unigênito. Paulo tinha essa compreensão: eu sou muito amado por Deus. Você e eu precisamos dessa mesma compreensão. Eu sou filho amado do Senhor. Paulo tinha essa certeza de que Deus jamais iria negar-lhe nada que fosse necessário à sua vida e comunhão com Ele. Segundo texto bíblico que eu gostaria de chamar a sua atenção, também é atribuído a Paulo, mas esse texto encontra-se em outra carta, em Filipenses capítulo 4, versos 18 e 19. Filipenses capítulo 4, versos 18 e 19. Diz o seguinte, essa passagem: recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, melhor dizendo. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. No quarto e último capítulo da epístola, dirigida aos Filipenses, Paulo se dedica àquelas questões comumente denominadas de práticas. Isto é, Paulo se ocupa com os assuntos que envolviam a vida e os relacionamentos dos cristãos filipenses. Mas é bom que se repare, que se note que Paulo sempre é prático, sem ser raso. Isto é, Paulo tinha a habilidade fantástica, na verdade, quase mágica, de conciliar e conectar teologia com vida. A teologia do apóstolo Paulo possuía um incrível poder de movimento, de modo que, numa hora, ele trata sobre os mistérios da fé, como a encarnação e a humilhação de Jesus. No outro momento, Paulo ajuda duas mulheres cristãs que brigaram a se reconciliarem. Essas coisas acontecem dentro da epístola de Filipenses. Agora, no quarto e último capítulo de Filipenses, Paulo agradece o apoio financeiro daquela comunidade que enviou para ele recursos através de Epafrodito. E ele compartilha nessa última seção do livro lições a respeito de contentamento, confiança em Deus e esperança. Paulo tinha grande afeto e preocupação com os filipenses. A maior alegria de Paulo era saber que aquele donativo que ele recebeu da igreja abençoou a sua vida, mas abençoaria também os filipenses. Sabe por quê? Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Paulo seria abençoado por meio daquela doação, mas os filipenses, aqueles que doaram, também seriam abençoados. O Novo Testamento afirma que mais bem-aventurado é dar do que receber. Veja só o verso 17. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. A oferta que os filipenses enviaram a Paulo pode ser compreendida como um depósito efetuado no banco celestial, que se multiplicaria a juros compostos para benefício dos próprios filipenses. Quando ofertamos, nos beneficiamos na mesma medida em que socorremos aos necessitados. Filipenses é uma das cartas mais pessoais do apóstolo Paulo. Ela é o registro da gratidão de Paulo em relação aos filipenses pelos donativos recebidos, e é também o registro da gratidão dos filipenses pelo ministério do apóstolo Paulo. Existe aqui o registro de uma gratidão recíproca e contagiante. Tanto Paulo como os filipenses estão gratos a Deus. Essa reciprocidade e esse cuidado deve caracterizar os relacionamentos dos crentes também hoje, no mundo contemporâneo. Paulo testemunha no final de sua carta que estava suprido.
Eu acho que você se recorda que Paulo escreveu Filipenses de dentro de uma prisão. Ele foi preso injustamente por conta da pregação do Evangelho. Mas Paulo afirma que estava suprido, ou seja, em Cristo, Paulo se sentia plenamente realizado. Você se sente assim? Eu me sinto assim. Em Cristo somos plenamente realizados. O terceiro e último texto bíblico que eu gostaria de compartilhar com você nesse momento está no Antigo Testamento. Trata-se de um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Talvez seja o versículo mais conhecido da Bíblia. É o verso 1 do Salmo 23, que diz: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." A primeira cláusula desse verso é: "O Senhor é o meu pastor." A segunda cláusula: "Nada me faltará." Será que Davi e Paulo não tinham necessidade de nenhuma coisa a mais, de mais dinheiro, de mais saúde, de bênçãos na família? Quantos cristãos hoje diriam que não tem falta de nada? Numa sociedade consumista e materialista como a nossa, nós somos bombardeados com propaganda e publicidade que querem nos convencer de que nós necessitamos cada vez mais de compras e de serviços. Porém, o salmista afirmou no passado: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." A afirmação "nada me faltará" só pode ser compreendida à luz da primeira afirmação: "O Senhor é o meu pastor." Se creio que é Deus quem me dirige, guarda e protege, sei que nada me faltará. A convicção da primeira cláusula, "O Senhor é meu pastor", determina o estado emocional da segunda cláusula, "Nada me faltará." Por outro lado, se é a segunda afirmação que define a primeira, se avalio a natureza paterna de Deus pelo que tenho ou pelo que não tenho, talvez o pastor do Salmo 23 não seja o meu pastor. Se a gente avalia a paternidade de Deus pelo que a gente não tem, é porque o pastor do Salmo 23 não é o nosso pastor. Coisa triste. A minha oração é que o pastor do Salmo 23 seja o seu pastor. "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." Isto é, eu creio em Deus e aquilo que Deus não me deu é porque eu não preciso, porque o meu pastor conhece as minhas necessidades. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que essas verdades das Escrituras ajudem, auxiliem você a se sentir aceito pelo Senhor e que essas verdades ajudem você a não se comprometer com a ansiedade tão típica, tão comum, tão corriqueira, tão regular nesses dias maus e difíceis que nós todos estamos vivendo. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Permita-me orar com você e por você. Pai Celestial, a Tua palavra diz que o Senhor está cuidando de nós. A Tua palavra diz que o Senhor não poupou o próprio Filho para a nossa salvação. Portanto, ajuda-nos, ó Deus bendito, a crermos sempre no Senhor. Aquele que crê em Jesus Cristo já recebeu o melhor que o Senhor tinha para dar nessa vida. Ó Deus, que essa verdade encha o nosso coração de satisfação. E ó Deus, que sejamos abençoados e fortalecidos pelo Senhor. Imploro, ó Deus, a Tua bênção especialmente sobre a vida dessa pessoa que está tendo contato com esse vídeo. Que ela seja profundamente abençoada. E sabemos que a maior bênção que o Senhor tem para dar para alguém é a bênção do Senhor mesmo. É a bênção da salvação em Jesus. É a bênção da visitação do Espírito Santo do Senhor que
nos conscientiza a respeito de quem somos e de quem o Senhor é. Nos fortaleça, nos abençoe, ó Deus bendito. Faça isso por conta da tua graça e por conta da tua misericórdia. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém.